Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quis trazer um vídeo que faz tempo que eu não faço, que eu não gravo aqui pro canal, que é um vídeo de devocional, trazendo aqui uma reflexão sobre algo que eu tenho meditado na Palavra de Deus. Se você não me conhece, se você tá caindo aqui agora nesse vídeo, o meu nome é Niele, eu tenho 22 anos e nesse canal eu compartilho um pouquinho da minha rotina, um pouco da minha perspectiva sobre a vida e um pouquinho também sobre chamado missionário. Eu passei 3 anos e meio no campo missionário e agora eu estou voltando para minha terra natal e aqui eu tenho buscado viver uma vida de intencionalidade, uma vida onde eu vivo a missão de Deus também na minha rotina, com as pessoas que me cercam. Então, se você gosta desses assuntos, se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso, se inscreva aqui no canal para não perder aí os próximos conteúdos. Hoje eu decidi trazer um vídeo, um devocional, em um texto que já faz um tempo que eu fiz o meu devocional nesse texto. Nesse ano eu estou passando aí pelos livros do Antigo Testamento, meu devocional está sendo ali no Antigo Testamento, e eu tô quase acabando, acho que pelo meu plano de leitura daqui a uns 5 dias eu já vou encerrar. E esse texto, antes de eu chegar nele, o meu pastor na igreja tinha feito uma exposição sobre essa passagem e tinha passado isso. E depois aconteceu de eu chegar nesse texto que está no livro de Oséias. E Deus falou profundamente no meu coração e eu nem me lembrava que o meu pastor tinha pregado sobre essa passagem. E aí um dia desses eu tava olhando no meu caderninho aqui, onde eu faço as anotações durante o culto, e aí eu encontrei essa passagem e voltei a esse texto e falei, por que não gravar um vídeo aqui pro YouTube, compartilhando um pouco do que Deus falou ao meu coração, que tocou muito ao meu coração, e pode ser que Deus fale aí ao seu coração também através dessa passagem. Então hoje nós vamos meditar no texto de Oséias, capítulo 13, dos versículos 4 a 6. E eu convido você aí a pegar a sua Bíblia para a gente poder meditar juntos nessa passagem. Então eu vou ler aqui e você acompanha daí. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Esse texto, ele tá falando, na verdade, o livro de Oséias inteiro, ele tá ali alertando sobre a rebeldia do povo de Israel, sobre como Israel estava colocando seu coração em tantas outras coisas que não fossem o próprio Deus, criando ídolos para si mesmos. A idolatria era algo que estava ali tomando conta do povo, e Oséias vem como um anunciador de juízo e alerta para o povo, para que o povo se voltasse para o Senhor, para esse Deus que podia redimi-los, que podia perdoá-los de tanto pecado, mas eles estavam focados ali nos seus ídolos que eles mesmos criaram com as suas próprias mãos. Esse capítulo, se você ler ele ali desde o início, ele vai tratar muito sobre isso, dessa idolatria do povo de Israel, mostrando ali como que essa idolatria, ela acompanha o povo de Israel desde o início ali, né? Então, desde o passado, como no presente ali, onde Oséias falava, o povo estava se rendendo às suas idolatrias, estava se rendendo aos seus próprios deuses, né, que eles criaram, e enfim, a gente vai ver muito essa questão da idolatria dentro do povo de Israel em diversas partes da história, tanto ali, desde lá no início, com o bezerro de ouro que eles criaram, ali no contexto de Elias também. Então a gente vê que a idolatria é algo que fez parte, né, ali do povo de Israel, sempre eles colocando outras coisas no lugar que somente o Deus Todo-Poderoso deveria ocupar. E quando a gente olha para esses textos, eu falo até de forma pessoal, assim, porque esse tema de idolatria é algo que sempre me toca muito, porque muitas vezes a gente pensa que idolatria é só a gente construir uma imagem, né? Muitas vezes, quando a gente fala até dentro do meio cristão, quando a gente fala de idolatria, a gente já imagina logo
nos católicos, por exemplo, que tem as suas imagens. Mas idolatria é muito, muito mais profundo do que isso. Idolatrias não são apenas aqueles que constroem uma imagem ali e se prostram diante delas, mas todos nós, de alguma forma, temos ídolos dentro do nosso coração, coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Hoje, na nossa geração tão tecnológica e com tanta informação, onde a gente está sempre ali conectado, acompanhando outras pessoas, a gente vê muito disso, né? Muitas vezes as redes sociais são um ídolo no nosso coração, porque muitas vezes ocupam um lugar que Deus deveria ocupar. A gente já acorda, já pega o nosso celular, já olha lá. Antes de até fazer uma oração, a gente já está conectado. Então, antes de falar com o Criador, antes de agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, a gente já está com os nossos celulares nas mãos. E isso é um ídolo dentro do nosso coração. E tantos outros. Nossa família, muitas vezes pode ser um ídolo. Pessoas, realmente, a gente pode colocar pessoas na nossa vida que têm uma importância maior do que o Criador. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que somente Deus deveria ocupar. Então, quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vê ali um povo que era idólatra, um povo que estava rendido às suas idolatrias, mas a gente precisa olhar para esse tema da idolatria e ver que ele também tange a nós. Então, quando a gente vai meditar nesse texto, mas não pensarmos que é um texto que está distante de nós. Eu não sou idólatra, eu não tenho imagens, eu não tenho ídolos, então isso aqui não se aplica a mim. Não, né? Nós temos também os nossos desafios, as nossas idolatrias. E a gente vê que essas idolatrias, elas trazem consequências para a nossa vida, tanto consequências justamente por muitas vezes a gente priorizar as coisas erradas, e isso vão gerar consequências erradas, mas também porque nós estamos desonrando a Deus, né? E o Deus que nós servimos é um Deus justo. Então a gente já viu aqui que esse contexto de idolatria estava ali pulsando ali no povo de Israel, né? Era algo muito predominante. E nesses versículos especificamente que nós lemos, a gente vai ver um pouco de como que Israel se entregou à soberba, né? De como Israel começou a confiar nos seus próprios esforços. No texto ali no versículo 6 especificamente, esse foi um versículo que eu tenho até grifado aqui na minha Bíblia, porque foi algo que de fato me marcou muito, que diz assim, eu vou ler novamente. Quando eu os alimentava, Deus estava dizendo, né, que eu cuidei de vocês no Egito, eu cuidei de vocês em toda a história no deserto, enquanto, eu cuidei de vocês, eu supri a necessidade de vocês. E aí no versículo 6, ele diz, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Esse versículo me marcou muito porque eu vejo que isso é uma realidade, infelizmente, até hoje, nos nossos dias, né? Quantas vezes a gente já não colocou uma causa diante de Deus, a gente já não orou a Deus por algo, Deus nos deu aquilo e a gente, depois que recebeu essa bênção, passados-se alguns dias, algumas semanas, a gente já se esqueceu e a gente nem se lembra de quem que nos deu aquela bênção, a gente nem se lembra do Deus Todo-Poderoso que nos concedeu aquilo. E muitas das vezes a gente até se esquece e começa a se engrandecer, se orgulhar por ter algo que foi dado por Deus, primariamente, né? Então, a gente se orgulha como se nós tivéssemos, pelos nossos esforços, conquistado determinada coisa, quando na verdade tudo que nós temos vem do Senhor. E esse versículo deixa muito claro, Deus deu as coisas ao povo de Israel, eles se saciaram, eles ficaram satisfeitos, e depois que ficaram satisfeitos, eles se orgulhavam, e então me esqueciam, então se esqueciam de Deus, se esqueciam do Senhor, começavam a se apegar às coisas que eles tinham, né? E não ao doador daquelas coisas. Com certeza você consegue se lembrar aí de alguma situação, de algum momento onde isso aconteceu aí na sua vida. Pelo menos eu tenho situações onde eu consigo me lembrar e ver que muitas vezes onde eu orei algo a Deus, onde eu pedi algo ao Senhor e Ele me deu, Ele me concedeu essa bênção,
E depois de um tempo, aquilo foi passando, parece que eu nem me lembrava mais que um dia eu orei a Deus por aquilo, eu clamei a Deus por aquilo. Eu fiquei pensando em como isso é terrível, né? Em como isso é terrível, porque nós só estamos aqui porque Deus nos sustenta, nós só estamos vivendo essa vida pela graça e pela misericórdia de Deus, nada mais. É Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós. Nós podemos até ter poucas coisas, nós podemos até ter pouco, mas o pouco que nós temos é dado por Deus, o pouco que nós temos é bênção de Deus. Muitas vezes nós nos agarramos dessas coisas como se essas coisas fossem nos dar segurança, quando na verdade a nossa segurança, a nossa fortaleza, o nosso refúgio está apenas em um, que é o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. E muitas das vezes nós pegamos uma coisa frágil, uma coisa insignificante e elevamos essas coisas a um tal lugar onde nós nos esquecemos do Senhor e começamos a adorar as coisas. Nós começamos a adorar as coisas que Deus nos deu, as coisas que foram criadas por Deus. No capítulo 14, um dos últimos versículos ali, já finalizando o livro de Oséias, ele vai trazer algo muito interessante. No versículo 8, ele diz assim: o que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Olha isso, gente. Olha isso, o que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus está dizendo que o fruto que ali, né, que no caso Israel produz, provinha do próprio Deus. Então, tudo que nós produzimos, tudo de bom que nós fazemos, provém de Deus. Nós só podemos fazer essas coisas boas, nós só podemos transmitir algo bom e seja isso de frutos até mesmo espirituais ou atos de bondade ou coisas materiais mesmo. Tudo isso que nós produzimos, nós só o produzimos pela graça de Deus, porque isso vem dele. A sabedoria humana vem dele. Todo conhecimento vem dele. Nós não somos nada, nós somos apenas criaturas de Deus. Nós somos apenas seres criados por ele, para a glória dele, para sempre. E sempre vai ser assim. Tudo vem dele. E é para ele que são todas as coisas, como diz o texto lá em Romanos. Eu acho até engraçado, né, ler essa afirmação aqui, porque Deus diz, o que Efraim tem ainda com todos esses ídolos? O que Efraim tem com ídolos? Sou eu que lhes respondo, sou eu quem cuido deles. Por que eles estão criando cada dia um ídolo diferente, né? Algo para adorar, sendo que eles têm o próprio Deus que os sustenta, que os cuida. E eu consigo ver Deus falando isso para nós também. Sabe, por que vocês estão criando tantos ídolos? Por que vocês estão criando tantas coisas, sendo que vocês têm o próprio Deus com vocês? Sendo que eu cuido de vocês, sendo que eu os amo. E a idolatria, ela é um pecado universal. É um pecado que acomete a todos nós. Seja em graus diferentes, sejam em coisas diferentes. Mas todos nós, muitas vezes, construímos ídolos dentro de nós mesmos, por mais mascarados que eles estejam. Nós precisamos reconhecer a força e o poder de Deus, que se revela na palavra. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer com quem nós estamos nos relacionando e pedir para que Ele ocupe o trono realmente dos nossos corações, dos nossos pensamentos, que Ele seja a primeira coisa que nós vamos pensar quando acordamos e a última também quando nós vamos dormir. Que Ele seja de fato o centro do nosso coração, da nossa vida, e que tudo que nós façamos seja para honra e para glória do nome dEle. O livro de Oséias termina com o seguinte versículo: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam.
Os caminhos do Senhor são justos e em Cristo nós podemos encontrar a verdade. Ele é a nossa verdade, Ele é a vida e só por meio dele nós podemos chegar até o Senhor. Então que nós possamos buscá-lo com todo o nosso coração, com o nosso entendimento, para que a gente possa viver uma vida de santidade e uma vida que glorifique o seu nome e que ele seja o único a ocupar o trono no nosso coração, porque Deus ele não divide glória. Então, se ele não estiver no trono, alguma outra coisa vai estar. Alguma outra coisa vai estar ocupando os nossos pensamentos, o nosso coração, e isso vai nos levando cada vez para mais longe de Deus. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma essa palavra possa ser edificante aí para você, assim como ela foi para mim. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu gostei aqui embaixo, comenta aqui de que forma essa meditação te abençoou aí, e se fizer sentido, compartilha também com outras pessoas para que essa mensagem possa chegar ainda mais longe. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!